E aí, crianças, curtiram um pouquinho a música? Um estilo meio diferente do que a gente está acostumado a ouvir, mas não deixa de ser interessante o passeio que eles fizeram pelas 5 regiões, falando de pontos, né, principais dessas regiões. Eu aproveitei também e já coloquei após a música alguns vídeos que mostravam, né, um pouquinho sobre a divisão política do Brasil nas regiões, em seus estados e capitais, tá? Agora, após assistirem a música, ouvirem a música, acompanharem a música e assistirem aos vídeos, a gente vai seguir aí na página 28, tá? Aonde vocês vão fazer uma análise e reflexão da música, tá? Então vocês têm aí, ó. De acordo com a letra da canção, o Brasil é um país que abriga diversas paisagens e muitos lugares legais para se conhecer. A partir da leitura e interpretação da letra da música, responda: quantas regiões são mencionadas na música de rolé pelo país? Vocês vão escrever aqui. Na letra B, vocês vão ter um pouquinho de trabalho, vocês vão precisar pesquisar aí, ó. Analise a letra da canção e escreva nos espaços indicados abaixo informações referentes a cada região do Brasil, como estados, cidades, pontos turísticos e características naturais. Eu sugiro que vocês sigam, né, de acordo com a letra da música, a colocação em que essas regiões forem aparecendo. Eu acho que vai facilitar um pouco vocês, para vocês não ficarem tão perdidos aí na hora de organizarem aqui na apostila, tá? Começou a música e a primeira região a ser falado foi a região sul, tá? É a que tá aqui. Então, eu acho legal para manter uma organização, seguir uma sequência para vocês não ficarem tão perdidos, vocês começarem aqui pela região sul e assim sucessivamente na página 29, tá? Vocês vão colocar as principais informações. Aqui tem até sugestão, ó. A região, o estado, né? Cidades, ponto turístico, características e mais importantes. Que, tipo assim, tô na região sul. O que marca a região sul? Tá? Vocês vão colocar. Número 2, vocês vão completar as frases a seguir de acordo com as informações citadas também na música, tá? 3. Em qual região do Brasil você mora? Copie o trecho da música que aborda essa região e grife o nome dos estados. Tudo sobre a música, gente. Na sequência, na página 30, que também vocês já tiveram uma informação aí importante através da própria música e dos vídeos, né, falando aí sobre as divisões regionais. O que nós temos aí, ó? Tenho em mãos também marca-textos que vamos precisar. Então, ó, as divisões regionais. Antes de você compreender melhor as divisões regionais do Brasil, você precisa saber, primeiramente, o que é uma região, não é mesmo? De forma geral, uma região é uma porção da superfície terrestre que representa alguns elementos comuns que as diferenciam de outras áreas. Vamos marcar? Hoje eu vou de verde. Então, vocês vão marcar, ó. Região, uma região é uma porção da superfície terrestre que representa alguns elementos comuns que as diferenciam de outras áreas. Por exemplo, se eu falo da região norte, nordeste, que é mais popular, né? A gente lembra de quê? A gente lembra do couro, a gente lembra da seca no sertão. Quando a gente fala da região norte, a gente lembra do açaí, né? Que é muito característico da região Amazônia, Manaus,
tá? Quando a gente fala em Rio de Janeiro, região sudeste, a gente lembra das praias cariocas, né? Da lindeza que é a cidade do Rio, tá? E por aí a gente vai. Os critérios utilizados para regionalizar uma área podem ser diversos. Por exemplo, se os elementos naturais forem os critérios como clima, vegetação, o relevo, o resultado serão as regiões naturais. Se o critério for econômico, social ou cultural, o resultado serão os diversos tipos de regionalizações, pois depende do elemento que será considerado. No capítulo anterior, você estudou o trabalho da cidade e no campo. Se os locais onde a maior concentração de indústrias forem identificados, delimitados, essa área será uma região industrial. Caso sejam delimitados também as áreas onde há plantações, elas formarão uma região agrícola. O Brasil apresenta uma extensa superfície territorial e, para facilitar a sua administração, ele foi dividido em 26 estados ou unidades político-administrativas, além do Distrito Federal, onde está a sede do governo, que é Brasília. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, agrupou esses estados e o Distrito Federal em grandes regiões. Então, vamos conhecer essas regiões e os critérios utilizados na delimitação dessas áreas. Mas antes, a gente vai destacar todo esse parágrafo aí que fala que o Brasil foi dividido em 5 regiões, possui 26 estados e o Distrito Federal, né, que é a sede do governo em Brasília, tá? A minha concorrência com o Galo aqui é muito grande, gente. A atual regionalização do Brasil se divide em 5 macro-regiões que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Foi proposta pelo IBGE em 1941 e passou por mudanças ao longo do tempo. Em 1945, surgiu uma nova regionalização no Brasil, que considerava apenas os aspectos naturais, como clima, relevo, vegetação. As regiões que resultam dela foram chamadas de regiões naturais, que nós falamos aqui em cima. As características sociais, econômicas e naturais foram os critérios utilizados na divisão das regiões brasileiras em 1968, bem depois, né? Essa divisão foi adaptada em 1988 e é a utilizada atualmente. Nas imagens a seguir, observe o documento elaborado pelo IBGE em 1941, que apresenta as mudanças nas regiões brasileiras. Mas antes, dando sequência ao parágrafo que nós destacamos, a gente vai destacar esse penúltimo parágrafo aí que a gente acabou de ler, que fala, né, das divisões e das regiões brasileiras. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, nós destacamos, ó, todos esses parágrafos aqui, menos o último, tá? Que é pequenininho. Na sequência, a gente tem aí, né, como essas mudanças nas regiões foram aparecendo ao longo do tempo. Então, nós temos aí, ó, em 1941, que foi a primeira, depois teve uma outra mudança em 1945, passou por outra mudança em 1969 e em 1988 foi a última mudança que foi realizada e que é a atual que nós utilizamos nos dias de hoje, tá?
Então, entenda mais sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Qual é a função desse instituto? A missão institucional é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. As suas principais funções são, constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como os órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. Na sequência, na página 32, nós temos o seguinte: vocês vão explicar o que é região. 10. A regionalização proposta pelo IBGE em 1941 dividia o Brasil em quantas macro-regiões e quais são elas? O 11. Explique as transformações ocorridas na delimitação das regiões em 1945, em 1968 e em 1988. Como eu falei no início, vocês vão precisar de um tempinho maior, porque vocês vão precisar pesquisar aí, tá? Façam com calma, lembrando sempre que a sua paciência, que o seu capricho facilita os seus estudos, tá? Então, façam sempre com muita atenção, letra legível, que isso é importante para que vocês possam estudar mais para frente, tá bom? Beijos e volto com a correção daqui a pouco.